Olá pessoal, saudações! Hoje a aula 6 de equilíbrio químico, parte 6. Vamos trabalhar hoje com os equilíbrios em meio aquoso, na presença de água. São os famosos equilíbrios iônicos. Com certeza vocês perceberam que até o momento, nas aulas anteriores, todas as entidades que participavam dos sistemas em equilíbrios eram moléculas, carga zero, entidades neutras, ou seja, os equilíbrios eram moleculares. Os equilíbrios podem ser moleculares, quando só tem moléculas, ou podem ser iônicos, se tiver pelo menos uma entidade que seja um íon. Além disso, de serem moleculares ou serem iônicos, eles podem ser homogêneos, se todos os participantes estiverem na mesma fase, ou podem ser heterogêneos, com participantes em fases diferentes. Mas o princípio que valia para os equilíbrios moleculares, cálculos de constantes e tudo mais, continua valendo agora. Ou seja, é a mesma coisa, só que agora com a presença de íons, ok? Então, os equilíbrios iônicos são característicos principalmente dos ácidos em meio aquoso, das bases em meio aquoso, dos sais em meio aquoso. Esses equilíbrios são iônicos. Vamos ver alguns aqui e entender a importância da constante do equilíbrio iônico para expressar a força do ácido e força da base. Olha só, se liga. Aqui eu tenho um exemplo tradicional de um ácido de Arrhenius, o ácido clorídrico, que na presença de água ioniza, liberando como um único cátion o próton H+, e libera o cloreto. Esse é o equilíbrio mais, digamos assim, primitivo, mais antigo, pensando na teoria de Arrhenius. A mesma reação está aqui mais atualizada. A água não é um mero agente ionizante, ela participa do processo. O ácido reage com a água, sofre ionização, liberando exclusivamente como único cátion o H3 ou mais, o hidrônio. Beleza? Então aqui eu tenho uma reação em equilíbrio de ácido de Arrhenius, um equilíbrio iônico. Ó, presença de íons, o equilíbrio é iônico. No equilíbrio iônico também nós podemos calcular a constante do equilíbrio iônico, que nós vamos simbolizar por K. Continua com as mesmas observações. Não é toda a entidade, em qualquer estado físico, que vai participar da constante. Só podem fazer partes as substâncias aquosas, porque sofre variação de concentração, substâncias gasosas, líquidas e sólidas não participam. Então, o princípio continua o mesmo. Se eu quiser montar a constante do equilíbrio iônico para qualquer uma dessas reações em equilíbrios, eu monto facilmente. Eu observo, todo mundo aqui é aquoso, então todo mundo participa. Vou montar pensando nessa reação mais primitiva e nessa mais moderna. Olha só, a constante do equilíbrio iônico, K, vai ser sempre a relação produto-reagente, produto da concentração desses íons, concentração do H+, versus a concentração dos elementos, elevado a seus respectivos coeficientes, dividido pela concentração do HCl. O mesmo aqui poderia ser constante do equilíbrio iônico, relação produto-reagente, produto da concentração aqui, ó, do H3O+, vezes o cloreto, os elementos, dividido, a água líquida em excesso entra? Não, que entra é só o HCl. Como a água está líquida, a sua concentração praticamente está constante, num produto que vai acontecer aqui pelo KC tradicional, eu tenho KI. Ela não participa da expressão. Como essa constante de equilíbrio iônico ela está associada a um ácido, nós podemos chamá-la também de Ka, constante do equilíbrio do ácido. E esse Ka, o valor desse Ka, é muito importante para que possamos avaliar a força do ácido. Um ácido é forte quando ele tem facilidade de liberar H+ em meio aquoso. Então, com o estudo dessa constante, sabendo o valor dessa constante, nós podemos afirmar o seguinte: quanto maior for o valor do Ka encontrado, maior será a força do ácido. Maior será também, no sistema em equilíbrio, a concentração de H+. Tem que lembrar disso. No ácido, essa constante do equilíbrio iônico, esse Ki, pode ser chamado de Ka, e ele é utilizado para avaliar a força do ácido.
Quanto maior o valor do Ka obtido, maior a força do ácido, maior a concentração de H+. Gente, eu falei aqui exemplo de um monoácido, eu só tenho um hidrogênio ionizável. Então a situação de equilíbrio é só numa etapa só, é só numa equação. Quando eu tiver um poliácido, tipo ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, o ácido fosfórico tem 3 hidrogênios ionizáveis, eu vou ter várias etapas até a ionização total. E cada etapa gera um equilíbrio químico, certo? Com uma constante de equilíbrio químico. A primeira etapa, vocês vão ver daqui a pouco, que é sempre a de mais fácil ionização. Se é a de mais fácil ionização, ela vai contar com a maior constante. As demais etapas é mais difícil ionizar, a constante é mais baixa. Vou mostrar um exemplo para vocês. Olha a mágica. Feito a mágica, gente, olha aqui um poliácido. O poliácido ele sofre a sua ionização em etapas. Quantas etapas forem necessárias até ionizar todos os seus hidrogênios ionizáveis. Nesse caso aqui, ó, o ácido fosfórico tem 3 hidrogênios ionizáveis. Esses 3 saem na água, então são essas 3 etapas de ionização. Primeira, saiu só um hidrogênio ionizável, ficaram 2. A segunda sai o segundo, fica 1. A terceira sai o terceiro e último, fica nenhum. E como vocês podem observar, cada etapa tem uma constante de ionização. Olha a primeira etapa, 7,5 vezes 10 a menos 3. Se você comparar o valor dessa constante com as demais etapas, você percebe que a primeira etapa tem uma constante de ionização alta. O que isso evidencia? Que a primeira etapa ocorre com muita facilidade. Já as demais etapas ocorrem com dificuldade. Isso é normal. A primeira etapa de ionização de um poliácido, e também vale para as polibases, é bem fácil de acontecer. Consequentemente, elas têm a constante de ionização mais alta. Não só a constante, como também o grau de ionização. O alfa dessa primeira reação é bem mais alto que o da segunda, que é bem mais alto do que a da terceira. Isso é normal. A primeira etapa, às vezes, tem um grau de ionização ou uma constante tão alta que, para facilitar o seu dia a dia nos cálculos, você já considera a constante da primeira etapa como sendo a constante de equilíbrio do ácido, para não perder tempo fazendo as multiplicações aqui para descobrir a constante de ionização. Então, você pode ganhar tempo fazendo isso. Considerar a primeira, por ela ser tão alta em relação às demais, como já sendo a constante de ionização do poliácido ou da polibase, e já começar a fazer os problemas. E você vai ganhar tempo. É normal isso acontecer. Então, sempre nos poliácidos, a primeira constante de ionização é muito maior do que a segunda, que é muito maior do que a terceira, e assim vai. A mesma coisa acontece com o grau de ionização da primeira etapa. É muito maior que o da segunda, que é muito maior do que o da terceira. E assim vai, evidenciando que a primeira etapa ocorre com grande facilidade, já a segunda etapa ocorre, segunda e terceira, com dificuldade. Uma informação importante, é muito importante saber quando é que o ácido é fraco ou forte aqui no equilíbrio. Principalmente no equilíbrio químico iônico trabalhado no ensino médio, nós trabalhamos com, a maioria dos exemplos, com ácidos fracos. Então é bom você perceber quando aquilo é fraco, para na lei da diluição, que eu vou mostrar mais na frente aqui para vocês saberem aplicar a melhor forma possível. Olha só, por esse esquema, valores de Ka e classificação. Ó, se eu tiver um valor de Ka acima de 10 a terceira, alguma coisa 10 a terceira, eu considero esse ácido muito forte, ou seja, ele libera H+, com facilidade, concentração de H+, alta. O valor entre 10 a menos 2 e 10 a terceira, ácido ainda forte. Valor entre 10 a menos 7 e 10 a menos 2, fraco. E abaixo de 10 a menos 7, muito fraco. Beleza? Vamos para as bases. Olha o equilíbrio iônico nas bases. Feita a mágica aqui, gente, olha o equilíbrio iônico nas bases. Olha, a amônia gasosa em água vira hidróxido de amônio, que sofre dissociação gerando o amônio e hidroxila. Isso é um equilíbrio iônico de uma base. Eu posso montar a constante desse equilíbrio iônico? Posso. Como é para uma base, a constante do equilíbrio iônico Ki pode ser chamado também de Kb. E também vai ser utilizado para identificar a força da base.
Quanto mais alto for o valor do Kb, maior será a força da base e maior será a concentração de hidroxilas. Beleza? Maior constante da base, maior força, maior a concentração de hidroxilas. Como é análogo ao Kc, só podem fazer parte substâncias que sofrem variação de concentração, ou substâncias aquosas ou gasosas. Aqui eu tenho água líquida, não vai fazer parte da expressão. Então, a constante de ionização vai ser produto da concentração dos produtos ali, ó, do íon amônio versus a hidroxila, dividido pela concentração da amônia gasosa. Ki também pode ser chamado de Kb, constante da base. Quanto maior o valor desse Kb, maior será a força da base. Para polibases, funciona de maneira análoga para os poliácidos. Eu vou ter a ionização em várias etapas. A primeira etapa é bem fácil de dissociar. Falei ionização, mas a dissociação é bem mais fácil. Então, a constante e o grau de dissociação da primeira etapa é bem alto. Eu já posso usar como se fosse a constante de equilíbrio da base. Outra observação importante: não compensa montar equilíbrios para ácidos fortes e bases fortes. Por que não compensa? Porque praticamente seu grau de ionização pode chegar perto dos 100%. Então, normalmente, vamos trabalhar com ácidos e bases fracas, onde compensa a montar um equilíbrio químico, porque tem que coexistir reagentes e produtos. Num ácido forte ou numa base forte, onde o grau pode chegar a 100% ou bem próximo, quase não vai existir reagente no processo. Então, é comum você encontrar os equilíbrios aqui nesse assunto para eletrólitos fracos, ácidos fracos e bases fracas. Beleza? Vamos para frente. Feita a mágica aqui, gente, chegamos na lei da diluição de Ostwald. Esse físico de origem russo-germânica é um dos pais da físico-química. Na lei da diluição, ele conseguiu relacionar numa fórmula só, cuja dedução não vai dar tempo para fazer aqui para vocês. Ele conseguiu relacionar nessa fórmula constante do equilíbrio iônico, grau de ionização e dissociação e molaridade dos participantes, numa fórmula só, molaridade do eletrólito. Como ele deduziu isso aqui? Ele percebeu o seguinte, que a uma dada temperatura, à medida que a concentração do eletrólito era diminuída, quando o eletrólito era diluído, por isso que chama lei da diluição, à medida que se diminuía a molaridade do eletrólito, o seu grau de ionização aumentava. Então, eu posso pegar um eletrólito considerado fraco, com um grau de ionização bem baixinho, e se eu começar a diluir esse eletrólito, ele começa a ter um grau de ionização bem alto, o que pode confundir, dependendo do valor, com um eletrólito como se fosse forte. Então, por segurança, é melhor usar as constantes de ionização, certo? Para avaliar a força do ácido ou da base, e não necessariamente só ficar ligado no grau. Porque se a solução for diluída demais, o grau de ionização pode crescer, passando informação daquele eletrólito como se ele fosse forte, mas ele não é. Tá entendendo? Então, essa é a lei da diluição. À medida que você dilui o eletrólito, o seu grau de ionização tem que ir crescer. A lei deduzida ficou a seguinte relação. Para qualquer eletrólito, eu posso usar assim, a constante de ionização é igual ao grau de ionização ou dissociação ao quadrado, dividido por 1 menos o grau, que é o alfa, vezes a molaridade. Se o eletrólito for fraco, um grau de ionização abaixo de 5%, eu tenho que tirar a porcentagem, 5% é 0,05. 1 menos esse valor é praticamente 1. Então, eu posso resumir a lei da diluição para essa expressão aqui. Nos assuntos de equilíbrio químico, nós normalmente trabalhamos com eletrólitos fracos. Então, é muito comum na nossa vida cotidiana em sala de aula, ó, no lugar de usar a fórmula da lei da diluição completa, certo? Usarmos ela resumida. Por quê? Basicamente, nós vamos trabalhar com eletrólitos fracos. Porque nesse tipo de eletrólito, é como se essa constante ela funcionasse melhor. Então, normalmente, as questões são utilizadas eletrólitos fracos. Então, provavelmente, vocês vão
lançar mão dela resumida. Mas não impede, quem quiser trabalhar com a equação completa, fique à vontade. Lembrando, a lei da diluição a dada temperatura, ó, se a concentração diminuir, o grau tem que crescer. Para quê? Para se manter constante. Constante do equilíbrio permanece constante durante a diluição. Vou aplicar essa noção da lei da diluição em algumas questões. Olha a mágica. Pronto, pessoal, vamos aplicar aqui a lei da diluição, como é que se trabalha com ela. Olha só, a constante de ionização do hidróxido de amônio é 1,8 vezes 10 a menos 5 molar. Me deu a constante de ionização dessa base, eu vou anotar aqui. Pelo valor dessa constante, ó, a constante dessa base, 1,8 vezes 10 a menos 5, eu sei que isso aí é uma constante muito baixa. Se é uma constante muito baixa, já sei que é um eletrólito fraco, posso simplificar a fórmula. Não sei se vocês lembram no início da aula, eu fiz um esquemazinho de classificação da constante do eletrólito. Acima de 10 a terceira, forte. Entre 10 a menos 2 e 10 a terceira, forte. Entre 10 a menos 7 e 10 a menos 2, fraco. 10 a menos 5, é fraco o eletrólito. Calcule a concentração molar, quer saber a molaridade de uma solução dessa base, sabendo-se que na temperatura considerada, seu grau de dissociação é 3%. Ó, me deu a constante da base, pediu a concentração e me deu o grau de dissociação. Eu posso relacionar essas três grandezas, constante do equilíbrio, concentração e grau de dissociação? Posso, na lei da diluição. A lei da diluição diz o seguinte, que a constante de ionização é igual a o grau de dissociação ao quadrado dividido por 1 menos alfa vezes a molaridade. Só que eu sei que o eletrólito que eu estou trabalhando tem uma constante baixa e o grau de ionização baixo. Ó. É um eletrólito fraco. Se é fraco, eu posso cancelar esse denominador. Então, a constante da base vai ser igual ao grau de dissociação ao quadrado vezes a molaridade. Isso é substituir. Constante da base, 1,8 vezes 10 a menos 5. Grau. Olha só, eu não posso trabalhar com o grau de porcentagem. Eu tenho que tirar a porcentagem. Está em porcentagem, como é que tira a porcentagem? Divide por 100. Dividir por 100 dá 0,03, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 2. Substituo lá. 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado vezes a molaridade, que é o que eu quero. Ó, isso aqui que está multiplicando passa dividindo. Molaridade será igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Isso aqui passou dividindo, ó. 3 ao quadrado é 9. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Olha só, dá para visualizar ó, que dá para dividir aqui. Se eu transformar isso aqui em 18, fica mais fácil. Ó. Se eu trazer a vírgula para cá, aqui fica 10 a menos 6. À direita, subtrai. 18 vezes 10 a menos 6, dividido por 9 vezes 10 a menos 4. Temos que facilitar a matemática. 18 por 9, 2. 2 vezes 10 a menos 6 vezes. Estou dividindo por essa potência aqui. Quando eu passar para o numerador, vai com expoente com sinal trocado. Se é menos 4, fica mais 4. Então, a molaridade será 2, multiplicação de potências de mesma base. Conserva a potência e somos expoentes. Menos 6 mais 4, menos 2 mol por litro. Seria a concentração dessa base. Observe que eu relacionei as três grandezas. Dessas três grandezas, você teve de posse duas, você descobre a terceira. Beleza? Olha outro exemplo. Feita a margem, gente, olha essa outra questão. Em uma solução 2 molar, o grau de ionização do ácido acético é igual a 0,3%. Quando a solução é 2 molar, 0,3%. Diluindo essa solução até que ela se torne 0,02 molar, qual será o seu novo grau de ionização? Acabei de comentar com vocês o seguinte, lei da diluição. Se a gente diminuir a concentração, o grau
de ionização ou de dissociação tem que crescer. Então, uma coisa eu sei, ele vai ser maior do que 0,3%, porque eu estou diluindo. Então, vamos separar. Eu tenho duas soluções. A minha primeira solução, eu tenho aqui uma concentração de 2 molar e um grau de ionização de 0,3%. Na segunda solução, ela foi diluída até 0,02. Vou chamar aqui segunda solução. Molaridade 0,02 molar. Ele quer saber qual o grau de ionização na segunda solução. Além da diluição, a gente relaciona 3 grandezas. Constante do equilíbrio, o grau de ionização ou dissociação e a concentração. Aqui eu não tenho como ir direto, porque das 3 grandezas eu só tenho uma. Então o que eu faço? A solução é de ácido acético. Se é do mesmo ácido, a constante é a mesma, não vai mudar. Na primeira solução, eu tenho a molaridade e tenho o grau. Eu consigo achar a constante do ácido. E como eu percebi aqui que o grau de ionização é menor do que 5%, o ácido é fraco, o eletrólito é fraco. A gente pode usar a lei da diluição resumida. Seria constante do ácido igual ao grau ao quadrado vezes a molaridade, porque eu sei que ele é fraco. Eu tenho que tirar essa porcentagem, ó, divido por 100, você vai colocar mais 2 zeros aqui depois da vírgula, 0,003, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 3. Substituindo aqui, olha só, constante do ácido, o grau ao quadrado, 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, vezes a molaridade, que é 2. Constante vai ser 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 2, 18, 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6. Está aqui a constante do ácido acético. Aqui a solução é de ácido acético. Então eu também tenho a constante. 18 vezes 10 a menos 6. Agora eu posso achar o grau. Como eu sei que o ácido é fraco, constante vai ser igual ao grau ao quadrado vezes a molaridade. Quem é a constante? 18 vezes 10 a menos 6. O grau ao quadrado. Concentração, vou colocar em potência de 10, ó. 2 vezes 10 a menos 2. Está multiplicando, passa dividindo. Grau ao quadrado vai ser 18 vezes 10 a menos 6, dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Posso dividir aqui, ó. 18 por 2, 9 vezes 10 a menos 6. Está dividindo por essa potência, passa para o numerador com o expoente com sinal trocado. Então, vem 10 ao quadrado. Alfa ao quadrado vai ser, ó, 9 vezes 10, conserva a base, multiplicação de potência em mesma base, somos expoentes. Menos 6 mais 2, menos 4. Como é alfa ao quadrado, eu faço aqui a raiz quadrada. Raiz quadrada de 9 vezes 10 a menos 4. Raiz quadrada de 9 é 3, de 10 a menos 4 é 10 a menos 2. Então, isso aqui, ó, é 0,03. Olha só. Olha da primeira solução, 0,003. E olha dessa, 0,03. Aqui, 0,3%. E aqui, 3%. Só é multiplicar por 100. Observa, diluiu a solução. O que tem que acontecer com o grau? Crescer. E olha aqui, cresceu. Beleza, pessoal? Até a próxima.